Bom, pessoal, agora nós vamos entrar em outro assunto ainda, envolvendo a questão do inadimplemento e mora. Vamos falar da figura da cláusula penal. Você conhece isso, só que você conhece com o nome de multa. Sabe quando a gente não paga uma obrigação, que a gente paga uma multa, multa por atraso, é multa de mora, ou quebra um contrato e paga multa rescisória? O Código Civil trata isso chamando de cláusula penal, pelo menos nessa parte geral aqui do direito das obrigações. Então, isso que é a nossa figura que nós iremos analisar a partir de agora. Primeira coisa que eu vou lembrar a vocês, né? Quando a gente fala de multa, de cláusula penal, a doutrina, de uma forma geral, aponta que ela tem uma natureza de uma penalidade, de uma sanção, né? Então, o fato do devedor não ter cumprido a obrigação no tempo, forma ou lugar convencionados, né, o obriga a uma penalidade, né? Você vai ser punido por não ter feito, cumprido a obrigação na forma da lei. Isso vocês vão achar em todos os livros de direito civil. Mas isso aqui não é para todos os casos, não, tá certo? A cláusula penal, a multa, às vezes, ela não serve propriamente como uma sanção, mas uma quantificação mínima das perdas e danos. É para fixar no contrato assim, se tiver perdas e danos, né, porque você quebrou o contrato, qual que é o valor mínimo que você vai me pagar para custear os prejuízos que eu tive, né? Então nós temos essas duas finalidades aqui. A primeira é sempre apontada, mas a segunda o pessoal esquece dela, certo? O pessoal vai explicar sobre essa quantificação quando está falando de inadimplemento lá na frente, né? Então já vou deixar claro aqui para vocês que nós temos essas duas finalidades. Esse caráter de sanção, de penalidade, ele é mais voltado para a questão da mora, né? Então nós temos o atraso numa prestação, então você fixa ali uma penalidade para falar, olha, se você não cumprir na data, isso vai ficar mais caro para você. Agora, quando nós estamos falando de inadimplemento, eu vou mostrar para vocês que a finalidade da multa, né, de rescisória, a multa por inadimplemento, ela é mais para fixar as perdas e danos, sabe? Para falar assim, olha, eu vou pegar esse valor para suprir todos os prejuízos que eu tive porque você quebrou o contrato. Então, essa dupla finalidade aqui, certo? É uma sanção, mais para o lado da mora, e quando a gente está falando de inadimplemento, a gente fala de multa, a cláusula rescisória é mais para cobrir os prejuízos que serão gerados pelo descumprimento definitivo de uma obrigação pelo devedor, certo? E está lá no artigo 408, né? Incorre em pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então, nós temos aí inadimplemento, deixar de cumprir a obrigação ou se constituir em mora, né? A figura da mora, como nós falamos. Então, esse 408 deixa claro nessa expressão incorre de pleno direito. Olha, você não cumpriu? Não. Então, você vai pagar a cláusula penal, certo? Seja por uma mora, seja por um inadimplemento. Não cumpriu, gera a cláusula penal. Só que também, gente, não existe aplicação de cláusula penal se o devedor não cumpriu, né, por um caso fortuito, uma força maior, né, se ele não teve culpa por isso. Então entra naquela regra que nós já estudamos, né, que para ter mora precisa ter culpa, embora seja uma culpa presumida, certinho? E uma outra coisa que não está aqui, pessoal, que eu vou deixar claro, é que cláusula penal, multa não se presume, não. Tá certo? Diferentemente dos juros, correção monetária, né, atualização monetária, aquelas lá que mesmo que não estejam escritas no contrato, né, elas serão cobradas, aqui a multa não, tá certo? Então, cláusula penal, se não está no contrato, não se presume, certinho? Última coisa que eu quero falar nessa apresentação de cláusula penal. Imaginem que eu tenho uma cláusula, pessoal, está lá no contrato. Caso o adquirente, né, caso o comprador não cumpra as suas obrigações, pagará ao vendedor uma multa de 10% do valor da obrigação. Então, se o comprador não pagar, né, cumprir a obrigação, o vendedor tem direito à multa.
Mas aí eu queria saber de vocês, tá? Mas e se for o vendedor que não cumprir a sua obrigação? O comprador não tem direito a nada, não? A multa é só para um lado? Aí ficou ruim, né? Ficou desigual esse contrato, certo? Então a multa, o contrato, que normalmente é escrito, né, pelo vendedor mesmo, ele fixa a multa só para outra parte, para ele não. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa extremamente comum de acontecer, até porque vocês vão estudar, né, o que significa contrato de adesão. Contrato de adesão são aqueles contratos prontos que a gente só assina, e aqueles contratos normalmente só tem multa para a gente, para outra parte não tem uma multa. Então, foram tantas as situações que o judiciário criou o que se chama reversão da cláusula penal. E o que significa essa reversão da cláusula penal? A multa que foi fixada em meu desfavor também vai ser aplicada em meu favor. A multa que foi aplicada, né, em favor do comprador, do vendedor, melhor dizendo, vai ser aplicada também contra ele. Então, se o nosso contrato está escrito assim, né, multa para o adquirente, se ele não cumprir a obrigação com o vendedor, nós vamos ler também que existe lá no contrato uma multa para o vendedor contra o adquirente, tá certo? Então, isso que se chama reversão da cláusula penal. Fixou a multa para um lado, presumo que ela serve para o outro lado. É ver a multa como uma via de mão dupla, tá certo? Você pensou que era só para um lado, mas não é não. Aquilo que vai e volta também. Então, isso que é chamado de reversão da cláusula penal. O judiciário tem milhares de decisões falando sobre isso, né? Por exemplo, esse julgado do STJ, prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora o inadimplemento. Fixou a multa só para o consumidor, então ela vai servir para o fornecedor também. Perfeito? Outro caso que nós temos aqui, deixa eu mudar, falando sobre isso, cláusula penal incerta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos, vocês vão estudar isso. Primeira coisa que vocês vão falar dentro de direito dos contratos, né? Então esqueçam isso por enquanto. Então, a cláusula penal incerta em contratos bilaterais deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. Então, beneficiou só o credor? Tem que beneficiar o devedor também, né? Então, isso que nós chamamos então de reversão da cláusula penal. Certinho, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado.